Bom, José Guilherme Lança Rodrigues, esse ano recebeu o título de cidadão taguiense, fundou uma faculdade na cidade de Itaguaí, que é uma cidade de pouco mais de 12 mil habitantes, quer dizer, tem uma trajetória riquíssima aí no mundo acadêmico, estudando agronomia, engenharia agrônoma, tem experiência no mercado, tem experiência com a automatização, né, da agroindústria, quer dizer, com máquina, uso de máquina para a produção agrícola, e agora é o coordenador do curso, né, que é o bacharelado em agronomia da FIT, que é a Faculdade Integrada de Itaguaí. Zé Guilherme, muito obrigada por conceder essa entrevista. Eu recebi a sua indicação por um membro do DPL, do Docentes pela Liberdade, né? Não sei se você faz parte desse grupo também. Você faz parte do Docentes pela Liberdade? Sim, acompanho a ideia dele, sim. Acho muito interessante. Exato, é um grupo absolutamente importante para o Brasil, porque o DPL reúne todos os professores que não compactuam com doutrinação e politização da universidade e se reuniram justamente, o grupo chama Docentes pela Liberdade, porque eles realmente acham completamente absurdo você ter essa politização e esse uso dos universitários como militância, né? Sim, isso aí eu concordo plenamente. Totalmente. E aí é muito curioso que justamente o agronegócio, né, que a gente está no momento que o agronegócio brasileiro, todo mundo sabe que é o maior setor da economia, né, é um setor que explodiu, e no DPL você tem uma série de pessoas que estudam, né, as ciências e estão de saco cheio de ver todo investimento que poderia ser destinado para pesquisa que traz frutos para o Brasil, e não é à toa que a agricultura, assim, da história da Embrapa, a gente sabe como ela foi importante, né, para o desenvolvimento do agronegócio. Claro, principalmente para o cerrado, né? Hoje nós temos um cerrado aí em plena produção, tops de produção, graças ao trabalho feito pela Embrapa, em também interação com os agricultores lá do Cerrado, que foram para o Cerrado, que subiram do Sul, que estão lá hoje, juntamente também com algumas fundações que foram criadas de pesquisa lá. Eu acho que isso deve muito à pesquisa brasileira. Ela tem que ter investimento na pesquisa. Se nós tivermos investimento na pesquisa, nós vamos conseguir evoluir. Tudo bem, nós não vamos ser um país aí top do top, mas a gente tem pesquisa, sim, pesquisadores muito importantes, pesquisadores renomados, não só no Brasil e no mundo, e a agricultura cresceu muito, muito mesmo, devido à pesquisa, devido a trabalhos científicos, a pesquisadores que foram para o campo, alguns pesquisadores no laboratório, dentro de casa de vegetação, e desempenharam seus papéis. E eu acho engraçado, José Guilherme, porque não é à toa que o Docentes pela Liberdade tem uma simpatia muito grande pelo governo atual, que é um governo que também tem como uma base de apoio importante o setor do agronegócio, né? Talvez por ver que há um reconhecimento da necessidade desse setor, há um reconhecimento de que investir em ciência aplicada é algo importante, porque isso, e assim, sem investimento é complicado, né? Então, assim, eu achei muito interessante o fato de você ser acadêmico, você ser ligado ao Docentes pela Liberdade, né, e você ser empreendedor, porque você fundou uma faculdade na sua cidade natal, que é Itaguaí, certo? Então, você reúne você reúne as características que eu chamaria de a identidade do brasileiro da nova era. É o brasileiro que empreende, que produz, que tá na universidade, não tem medo do esquerdismo na universidade, está lá também, fazendo e formando gente. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que ter pessoas como você no Brasil é o que faz a gente saber que a gente pode encontrar um caminho melhor do que o que a gente andou trilhando nos últimos 30 anos, tá bom? Sim. Eu acho que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem essa ideia, acho que tem que ter empreendedorismo mesmo, tem que buscar juntamente com a pesquisa tem que ser aplicada, tem que parar dessa pesquisa muito só de teoria, tem que pôr a pesquisa na prática. Eu acho que é aí que tem que investir o dinheiro. E eu acho que o agronegócio, o nosso presidente, o agronegócio em si apoia o nosso presidente, eu também faço parte do agronegócio, sou proprietário rural, e eu acho que nós apoiamos as ideias, tem que evoluir, mas a pesquisa tem que ser aplicada. A pesquisa não pode fazer pesquisa para largar dentro da gaveta. Uma coisa linda,
Isso aí não serve para nada. O que serve é aplicar a pesquisa. Uhum. O que eu queria que você contasse assim um pouco para os leitores da revista é sobre justamente a importância da Embrapa para a explosão do agronegócio no Brasil, porque a gente sabe que a história do Brasil é impossível desvincular história do Brasil, história econômica do Brasil e agricultura. Desde o começo tem açúcar, tem café, enfim, é impossível. A gente teve quando a gente fez a independência, no 7 de setembro, a preocupação do Bonifácio foi manter o Brasil unido. A gente tem uma extensão territorial boa e, de repente, quando o agronegócio explode, a gente tem aí um vasto território para explorar. Né? Mas, assim, a explosão do agro, José Guilherme, é algo do século XX e tem um vínculo com a Embrapa, certo? Ou você acha que isso é algo de longa data? Olha, eu acho que começou a expansão mesmo, principalmente no Centro-Oeste, onde é o nosso celeiro do mundo hoje, principalmente na década de 60, 70, na década de 80. A gente sabe que Brasília ficou ali no centro do nosso país e precisava aquela região evoluir. E eu acho que quando a Embrapa foi criada, teve uma evolução, a Embrapa veio ali com os pesquisadores, a Embrapa Cerrado, também tem a Embrapa Soja, que é no estado do Paraná, a Embrapa Milho e Sorgo, ali em Minas Gerais, e eles trabalharam muito com isso. Eles foram para lá, realizaram pesquisas, começaram a dar apoio aos produtores e mostraram para os produtores, principalmente aí o plantio direto, a semeadura na palha, que a semeadura da palha seria viável ali no Cerrado, iríamos produzir grandes áreas, e aí trabalhou também na fertilidade daquele solo, que não era um solo tão fértil, passou a ser com o manejo adequado, com a nutrição desse solo, passou um solo adequado, e é um solo que tem uma topografia favorável. Com essa topografia favorável, você consegue explorar grandes áreas. Eu acho que um pouquinho de falha da Embrapa não foi muito preocupar com o meio ambiente. A gente também tem que ter uma produção sustentável, com uma alta escala, só que hoje a Embrapa já acordou também, já vem trabalhando com isso, fazendo projetos para proteger aí o nosso meio ambiente. Então, essa interação, a Embrapa foi fundamental para o desenvolvimento do nosso cerrado. E desde lá de trás, como você falou, na época do café, também na época dos engenhos de cana, o Brasil está totalmente ligado à agricultura. O Brasil é um país agrícola. O Brasil hoje é o celeiro do mundo, é o ranchão do mundo. Então, nós produzimos alimento para esse mundo. Nós não estamos sofrendo aí uma crise, eu acho que tão forte, tem sim crise, mas não tão forte, graças ao agronegócio também, e graças também às políticas públicas que, do meu ponto de vista, eu acho que o Paulo Guedes é um excelente economista, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, e também aí com o nosso agronegócio vem tocando esse país. O nosso agronegócio hoje é o carro-chefe, é a nossa locomotiva. E você acha, então, que a agricultura, né, o agronegócio seria, digamos assim, um elemento fundamental da identidade econômica do Brasil? Porque a gente consegue... nossa identidade econômica, você diria? Sim, é nossa identidade econômica. Nós somos um país do agronegócio. É o agronegócio que está tocando isso aqui hoje. O agronegócio não tem crise. Tudo bem, o dólar aumentou o preço dos insumos, dos fertilizantes, mas também o preço dos produtos aumentaram. O problema é que chega um pouco caro na mesa da pessoa que está indo no supermercado, está indo na gôndola. Isso é mais parte da economia. A economia devia ter um pouco esses preços, conseguir trabalhar com isso. Mas o produtor rural está evoluindo, está ganhando muito dinheiro hoje com o agronegócio, está abrindo fronteiras, está evoluindo, o agronegócio é a nossa economia. E foi por essa razão que quando vocês abriram aí a faculdade em Itaguaí, porque eu vi que tem um curso de pedagogia e tem um curso de agronomia, né? Isso se deve, o interesse em formar a gente aí é porque a região é propícia para o agro e vocês querem suprir o mercado local, por assim dizer? Por que fundamentou essa abertura da faculdade? A ideia de montar os dois cursos é o seguinte, contar um pouquinho da cidade de Itaguaí. Ela é considerada a capital nacional das confecções, ela tem 52 fissões de jeans, produz em torno de 7 milhões de peças de jeans aí por mês aqui na cidade de Itaguaí. E a região nossa, a região que em torno de 500, 600 mil habitantes que estão aqui em volta, todas as outras cidades, elas são agrícolas. Nós somos o celeiro paulista, que sai de Itapé,
Piratininga, vem até Itapeva e sobe para Ourinhos, forma um triângulo aqui. Aqui é agricultura, tem soja, tem café, tem milho. Então, a gente tem um mercado para esses alunos. E a gente, pensando nisso, fazer uma faculdade de qualidade, optamos pelo curso de agronomia. Também a gente tem uma propriedade do lado da cidade, que a gente transformou em uma fazenda-escola, onde tem os laboratórios, as aulas práticas. E pedagogia, por quê? Como nós vivemos de uma cidade industrial que muitas, 80% das mulheres trabalham na costura, nós fizemos uma pesquisa e vimos que elas queriam sair de trás da máquina, elas queriam se tornar professoras, e elas falavam professoras, então, por isso, do curso de pedagogia. Mas nós já estamos fazendo pedido aqui no Ministério da Educação, também para o curso de administração e enfermagem no município de Itaguaí. E nós já estamos com parceria com um colégio particular para montar de noite na cidade de Piraju os cursos de Direito e Enfermagem. E você que é um empreendedor educacional, na verdade, a sua trajetória, você passou pela universidade pública, né? Você fez graduação, mestrado, doutorado. Então, assim, como é que você vê esse balanço? Você acha que hoje há, na rede particular de ensino, uma qualidade que se aproxima da pública? Eu estou falando isso porque a gente sabe da decadência das universidades públicas, né, devido a vários fatores. Como é que você vê o equilíbrio entre as duas? Você acha que está chegando perto, que depende da gestão? Eu acho que está chegando perto, a relação vem se estreitando, a gente tem grandes aí faculdades e universidades particulares no Brasil de grande renome que competem de forma direta aí com as grandes universidades públicas. Vou falar do Estado de São Paulo, com a USP, com a Unicamp e com a Unesp. A gente tem, não sei se pode falar, mas temos a PUC, temos o Mackenzie, temos a FAAP, que competem ali. Temos a PUC no Rio Grande do Sul, a PUC no Rio de Janeiro, a PUC Minas. São faculdades que competem aí diretamente com as universidades públicas. E também aqui nós somos uma faculdade pequena, mas nós fomos autorizados, pedagogia com 4, numa escala de 0 a 5, e agronomia também com 4. Então, nós buscamos trazer professores capacitados, com mestrado, doutorado, fazemos workshops, congressos, iniciação científica, estimulamos os nossos alunos não só a ser um profissional do campo, ser um profissional de vender agroquímicos, de vender máquinas, mas também alunos relacionados à pesquisa, porque eu acho que o tripé ensino, pesquisa e extensão, a gente consegue formar um aluno capacitado numa universidade pequena. Eu acho que atrapalha muito a universidade pública, que nem você falou, essa militância, essa ideia da política na universidade pública, atrapalha muito. Eu não tive esse problema porque a Unesp, a FCA de Botucatu, não tinha muito essa militância. Não sei se tinha muito butinudo, muito agrônomo, então ali tinha agronomia, veterinária, engenharia florestal, eles não eram muito ligados a essa militância, mas outros campos, até da Unesp, principalmente em outras localidades, a militância é mais firme, é mais ferrenha. Mas nesse campo, assim, por exemplo, você citou aí o trabalho, né, na Fazenda Escola. Eu achei muito interessante isso. Qual é o papel da Fazenda Escola na graduação de agronomia? E se a Fazenda Escola também atende outros públicos ou ela realmente foi formação que faz parte do bacharelado? Não, na realidade é o seguinte, nós temos as aulas teóricas aqui na cidade de Itaguaí, aí nós temos um transporte, um ônibus, que conduz esses alunos até a Fazenda Escola, lá tem os laboratórios, por exemplo, o laboratório de microbiologia, tá, os microscópios, o professor pega plantas, faz cortes em plantas, faz a análise disso aí, e também ele tem a aula prática, ele tem a prática, também temos a área de campo, onde tem as plantas cultivadas, para o aluno ver como é que é a planta no campo, a utilização da mecanização ali no campo, e também nós temos os laboratórios que fazem análises e prestam serviço para a comunidade. Então, nós atendemos a comunidade, não só a graduação, mas nós também atendemos a nossa comunidade através de projetos de extensão e prestação de serviço. Essa também é uma função. Que é isso que eu achei super interessante, porque algumas das universidades que foram mais afetadas pela politização cortaram das engenharias, e eu posso falar porque eu atuei numa universidade onde eu vi isso acontecer, tá, no departamento das engenharias,
cortaram os serviços que a universidade prestava para a sociedade civil. E aí as faculdades de engenharia perderam uma fonte de renda que elas tinham para reinvestir em pesquisa. Então eu queria que você comentasse um pouco de se é possível, se você vê sentido nas faculdades, nos centros de formação, se isolarem da sociedade dessa maneira. Não, não pode se isolar. A função nossa como faculdade, centro universitário ou universidade, o que que é? A função nossa é também prestar serviço para a comunidade, prestar serviço para o agricultor, realizar análise de solo para esse produtor, fazer um teste bromatológico para esse produtor, os nossos alunos criaram uma empresa júnior, prestar serviço para esses produtores, montar hortas com a comunidade, essa horta produzir legumes, verduras e serem vendidos nas feiras da cidade. Nós estamos com um projeto dos nossos alunos montarem uma banca dos nossos produtos produzidos na fazenda escola e irem para a feira da cidade, para os supermercados da cidade. Nós também prestamos serviço de acompanhamento ao campo em áreas de pecuária de corte, com alguns professores da faculdade, com nutrição animal. Então, isso é função da faculdade. E a faculdade, ou a universidade, recebendo esse recurso do privado, ela transforma em recurso para esse recurso gerar pesquisa para ter retorno depois também para a sociedade. Vem o dinheiro da sociedade, gera recurso, gera pesquisa e o trabalho volta para a sociedade. Mas tem que ser coisas que tenham aplicabilidade, não coisas para você guardar dentro da cabeça. E essa sua experiência de empreendedor, de produtor rural, como que ela te ajudou para você... Porque uma coisa é você ser um pesquisador numa universidade, uma coisa é você dar aula numa universidade onde todos os recursos vêm do Estado, onde esteja aquela estruturação e aquela tradição. Né? Uma coisa é você ser professor universitário na Unesp, outra coisa é você criar uma faculdade com todo esse cuidado de você ter a parte prática, você ter laboratório, você ter extensão, quer dizer, você está cumprindo o tripé, ensino, pesquisa e extensão, e com recurso privado. Então, assim, a sua experiência de empreendedor foi fundamental para você conseguir criar uma faculdade bem-sucedida? Ah, sim. O empreendedorismo é de acordar cedo, de saber que tem que ir atrás do recurso, para esse recurso virar pesquisa, para esse recurso virar uma faculdade. Eu com o Renato lutamos muito para a abertura dessa faculdade, nós tiramos dinheiro do nosso bolso, nós não conseguimos incentivo do governo, procuramos na época incentivo do governo, foi negado porque é uma cidade muito pequena, no interior de São Paulo, não teria público, nós corremos atrás, suamos a camisa e através disso nós conseguimos montar a faculdade. E eu acho que isso, como nós sofremos lá no começo, nós conseguimos o quê? Também ficar cascudo. E a partir disso a gente conseguiu saber que quando a gente produz ensino de qualidade, a gente vai ter resposta também. E com essa gana do empreendedorismo, nós estamos passando para os nossos alunos isso. Tá certo. Sabe que eu estava reparando que o seu doutorado foi em desempenho operacional de máquinas agrícolas. No caso, foi na implantação da cultura do sorgo forrageiro. Mas o que eu queria que você falasse é sobre a gente sabe que as pessoas foram para a cidade, que faltou mão de obra, né? Com isso, os agricultores tiveram que operacionalizar. E existe um discurso que é completamente errado, né, absurdo, que muita gente ainda fala, que é o seguinte, que porque usaram máquinas, as pessoas foram para a cidade, sendo que me parece que não é bem isso, né? Eu queria que você falasse, assim, sobre a importância do uso de máquinas para você realmente ter uma indústria capaz de gerar exportação. Porque uma coisa é você ser Europa, que você produz para o mercado interno. Outra coisa é você ser o Brasil, que é o celeiro do mundo. Como é que a gente faria isso sem máquina? Olha, sim, eu acho assim, eu acho que principalmente vão passar pelo cerrado, pelas grandes áreas hoje. Não tem como a gente produzir uma agricultura competitiva, uma agricultura com alta produtividade, se nós não tivermos mecanização. A mecanização também foi um suporte muito importante. A gente conseguiu aumentar a nossa produção graças à mecanização, a gente tem grandes tratores, a gente tem grandes máquinas, a gente tem grandes implementos nessas grandes áreas que a gente consegue ter um rendimento operacional muito maior. Se a gente não tivesse essas máquinas, eu acho também que a gente não conseguiria produzir em larga escala. Eu acho que também isso passa pela área de laticínios, pela área de frigoríficos, que a mecanização foi muito importante.
a industrialização desses produtos foi muito importante. Eu acho também que o pessoal aí que trabalha com os orgânicos, eles vêm cada dia mais evoluindo, eles estão conseguindo, com novas técnicas, produzirem produtos aí orgânicos com qualidade também e colocando no mercado. Eu acho que a agricultura hoje, em todos os parâmetros, ela vem crescendo. Mas a mecanização é fundamental. Se nós não tivermos mecanização, a gente não consegue produzir. Eu vejo aqui pela minha cidade, um município territorial pequeno, mas as pessoas que plantam aqui, áreas pequenas, 300, 400 hectares, eles têm que ter mecanização. Se eles estivessem lá atrás, sem a mecanização, sem essas máquinas novas, com agricultura de precisão, com essas máquinas modernas, com consumo menor de combustível, trabalhando de forma mais eficiente e eficaz, eu acho que não conseguiríamos chegar nessas produções que a gente tem hoje. No caso do Brasil, para o Brasil ser o celeiro do mundo, ele reúne muitas condições, né? Extensão territorial, geografia apropriada, uma geomorfologia que colabora, o clima que é estável, então todo ano parece que a gente consegue manter um fluxo de produção semelhante, e ao mesmo tempo a tecnologia. Mas assim, desses fatores, qual que você acha que é o fundamental? Pensando nos territórios pequenos, mas que também conseguem ter uma produção boa. Eu acho que o grande fundamental é o nosso agricultor. O nosso agricultor é um gênio. O nosso agricultor consegue produzir em condições adversas. O grande agronegócio brasileiro, no meu ponto de vista, sim, tem a Embrapa, tem a ciência, tem a mecanização, mas o meu ponto-chave é o agricultor. O nosso agricultor brasileiro ele é muito criativo. Ele consegue reverter condições adversas e transformar em condições ideais. No meu ponto de vista, o nosso agricultor é top. O nosso agricultor consegue. Há muito tempo atrás, o nosso agricultor não entendia muito a agricultura como negócio. Às vezes ele conseguia produzir, mas ele não conseguia vender, ele não conseguia exportar, ele não conseguia transformar aquele recurso que ele ganhou naquele ano e investir na sua propriedade. Mas hoje não. Hoje o agricultor consegue isso. Eu acho que um ponto fundamental também é que o filho do agricultor foi até a universidade e lá na universidade ele trouxe a tecnologia para ser implantada nessa propriedade, ou pequena, média, grande ou imensa, ele conseguiu colocar essa tecnologia e isso reverter frutos. Isso que eu ia te perguntar, a questão da escala, isso acontece em todas as escalas, desde o pequeno produtor até o grande produtor? Até o grande produtor está acontecendo isso, tá? A gente tem alunos aqui. Pode falar. Desculpa. Não, eu queria saber se você lembra de alguma história, assim, para exemplificar para o público essa criatividade aí a que você se referiu. Você tem algum exemplo que te ocorre? É assim, para mim, a grande criatividade do produtor foi que eles conseguiram, por exemplo, às vezes eles não têm às vezes, a quantidade, às vezes um agrônomo passa uma quantidade X de sementes por metro. Eles veem que aquela quantidade X de sementes por metro não vai dar aquela produção, porque eles já mudaram aquela quantidade de semente e eles conseguem, com aquela mudança que eles fizeram, um exemplo simples, produzir mais. Espaçamento das culturas. O milho se plantava 90 centímetros. Depois eles começaram a ver no campo, se eles diminuíssem para 45, eles teriam a melhor otimização das máquinas, eles teriam uma maior produtividade, hoje se planta praticamente tudo em 45. Então, o que acontece? Eles começaram a ver isso, eles começaram a mudar. Aí a pesquisa começou a pegar essas ideias, começou a realizar trabalhos científicos, começou a ter resultados, e houve uma troca. Ele passou esse conhecimento para lá e esse conhecimento gerou recursos e trouxe para cá de novo para o campo. Eu acho que isso foi muito importante também. Então, a experimentação, você diria, está na alma do agricultor brasileiro. Essa ousadia. Não, é dia a dia. O produtor quebrou uma máquina, é a prática, ele tenta arrumar ali a máquina no campo, com o jeito dele, para a máquina andar, para a máquina tocar. O nosso agricultor é fantástico. Uma outra coisa que eu queria saber, que eu achei curioso a seu respeito, é que você é presidente da Santa Casa de Itaguaí desde 2017. E o que é que te levou a ter esse envolvimento com a área de saúde, sendo produtor rural, empreendedor educacional e coordenador aí do bacharelado de agronomia? Eu fui convidado na época que
eu morava numa outra cidade, vim morar em Itaguaí em 2015, né? Em 2016 para 2017, eu fazia já parte da diretoria da Santa Casa e eu fui convidado por um amigo para fazer parte da diretoria da Santa Casa. Aí me candidatei a vice-presidente com outro amigo, esse amigo renunciou, ele foi trabalhar aí na prefeitura, e eu sempre gostei, sabe? Porque a nossa Santa Casa aqui de Itaguaí, ela sempre foi destaque aqui na região. E aí a gente entrou, passou um ano e pouquinho meio turbulento, houve umas turbulações causadas aí por problemas financeiros, mas hoje a gente toca, a gente tem a Santa Casa equipada, a Santa Casa com o salário dos funcionários em dia, já pagamos o 13º esse ano dos nossos funcionários, e eu gosto, entendeu? Eu gosto de atender a população, eu gosto de servir o povo, eu gosto de estar ali por causa do povo, eu estou ali por causa do povo de Itaguaí. Se eu fui numa cidade criada e sempre fui bem recebido pelo povo, meu avô era um comerciante muito antigo, foi sempre ali o povo que ajudou ele, eu acho que eu tenho que dar essa contrapartida para o povo de Itaguaí, principalmente para as pessoas mais carentes do nosso município. Então, é a minha função. E eu também fui presidente do Recanto, que é uma creche que tem aqui, criada há 42 anos, e eu fui presidente, agora acabou o meu mandato. Até por sinal, amanhã cedo a gente tem que reunião da diretoria da Santa Casa para votar o novo estatuto aí da Santa Casa. E eu pretendo ficar aí até 2021 ou 2022, que acaba o meu mandato lá na Santa Casa, e fazer um trabalho bem feito, porque isso a gente faz para atender a população de Itaguaí. Eu sempre gostei disso. Eu gosto um pouco de política também, eu me envolvo na política local aqui, faço parte de um partido político aí, a gente tem alguns professores que trabalham aqui na escola, que serão candidatos a vereador, mas tudo para atender o povo, para deixar o Claro. povo em boas condições. E a faculdade também foi isso. Acho que foi um presente para a cidade de Itaguaí. Itaguaí precisava disso, precisava ter um pouco mais de conhecimento, fortalecer os conhecimentos, as raízes. Mas sem essa militância que a gente falou lá no começo, que eu acho que isso aí não dá muito certo, não. É que política não é militância, política é sacrifício, né? Você ter, digamos, orgulho da sua cidade, você ter amor ao próximo, você quer o bem de semelhante, você dá o exemplo, porque é pelo exemplo que as pessoas se inspiram a se tornar melhor, um vai dando exemplo para o outro, e aí a gente entra num ciclo onde as pessoas cooperam, né? Isso é política, essencialmente, tá lá Aristóteles. Militância é pilantragem, certo? É outra história. Não, isso é verdade. Militância e politicagem é malandragem. Nós moramos numa Agora, mas aqui tem muito desses militantes, viu? Todo lugar, né? Agora, essa sua experiência com a Santa Casa, ela teve alguma influência quanto à sua decisão de abrir uma graduação em enfermagem aí também nas faculdades integradas? Sim. Ou não? Tem, claro, perfeitamente. Sabe por quê? Sim, claro, porque o enfermeiro tem um papel fundamental dentro de uma instituição que nem a Santa Casa, e é um curso que necessita muito. Aqui a gente é debilitado de mão de obra. Nós só temos faculdades a 100, cento e poucos quilômetros daqui. E também eu achei muito importante de fazer um curso de enfermagem, que é da área da saúde. Por isso que a gente optou por enfermagem. A gente queria montar direito em Itaguaí, mas infelizmente Itaguaí não tem comarca ainda. É uma briga que nós vamos entrar aí a partir do ano que vem. Nós já temos até uma hashtag Fórum Itaguaí. Nós vamos lançar, para trazer uma comarca para Itaguaí. Porque Itaguaí hoje, no próximo censo, já vai passar a cidade vizinha em habitantes, que é a Fartura, onde tem a comarca, que nós somos distrito de lá. Eu acho que Itaguaí tem que ter uma comarca, assim. Virar uma comarca. Isso que você está falando, tudo que você falou até agora nessa entrevista, você está dando um exemplo do que é acreditar na descentralização, por tudo que você está me falando. Quer dizer, você é de Itaguaí, você até foi estudar, mas você voltou para a sua cidade para desenvolver a sua cidade, você tem uma atuação política. Não, agora eu estou vendo que não foi por acaso que te deram aí o título de cidadão taguiense, realmente você se envolve com todas as esferas da cidade, né? E assim, você, na verdade, é um exemplo da pessoa que, em vez de se perguntar o que é que o Brasil pode fazer por você, você se pergunta o que é que você pode fazer pelo Brasil. A impressão que dá é que seu perfil é esse. E eu queria saber, você acha que as pessoas ficarem esperando tudo do Estado, achando que toda ação tem que ser centralizada,
tem a ver com a falta de produtividade do Brasil? Que se a gente descentralizar, a gente não aumenta a produtividade? Claro, claro, eu acho que aumenta sim, não tem que ficar tudo dependendo do Estado, não. Eu acho que as pessoas têm que correr atrás, o Estado tem que ajudar. No que eu puder o Estado ajudar, sim, mas eu acho que tem sim. As pessoas correrem, buscarem, formarem grupos, lutarem por o que elas quiserem, acho que tem que ir atrás, sim. Acho que tirar, descentralizar, eu acho que é muito importante, sim. Acho que tem condição, sim. Precisa tudo estar tudo num lugar só. E o que você acha mais importante para o povo? Vamos pensar no povo. Um prefeito, um governador ou o presidente? Qual que é a função O basilar? prefeito. Por quê? Para cidades pequenas é o prefeito. Para cidades pequenas é o prefeito. O prefeito, muito, 95% da população sabe nem, muitas vezes não sabe nem quem é o governador do estado. Uhum. Outros presidentes, o presidente conhece por causa do Bolsonaro, é uma figura ilustre, é uma figura que divulga, conhece, mas eles dependem muito do prefeito. Cidades muito pequenas, que nem a nossa, umas 50%, 60% da população depende da prefeitura. Uhum. E com essa pirâmide que a gente tem tributária, né, que a grana fica toda na União, depois o governo e por último uma prefeitura, você é a favor de que se inverta essa pirâmide, que o dinheiro fique, sobretudo O dinheiro no tem município, que vir claro. da prefeitura, é a prefeitura que está direto com o povo. O dinheiro tinha que vir mais da prefeitura, sim, ficar nas prefeituras. Não governo federal, depois estadual e, por último, o município. Não, o dinheiro tem que ficar no município. O município fazer o que precisar, construir um novo hospital, construir uma nova creche, construir uma nova escola, investir na agricultura, fornecer curso técnico para os funcionários da prefeitura, fazer os funcionários trabalharem. Eu acho que tem que ser na prefeitura o dinheiro, porque a prefeitura é o primeiro gargalo. Falando em gargalo, o que é que você acha do sistema de escoamento da produção agrícola no Brasil, considerando a importância que o agronegócio brasileiro tem para o mundo, ou seja, o quanto a gente exporta? Olha, melhorou um pouco. Algumas ferrovias foram criadas, até no Bolsonaro, eles aí, através do o ministro aí da estrutura, fez bastante ferrovias, melhorou as rodovias, mas é precário ainda, né? Eu acho que deveria ser melhor investir melhor nos portos, colocar portos em outras localidades, melhorar as ferrovias que já tem, abrir outras ferrovias para escoar, hidrovias seriam muito importantes, através dos nossos rios, melhorar as rodovias, diminuir um pouco o pedágio também, principalmente pelo transporte dos caminhoneiros, aí é complicado, melhorar as condições dos caminhoneiros também, para melhorar o nosso escoamento. Nós perdemos, não tenho se dado muito assim na cabeça, mas eu acho que a logística nossa ainda perde em torno de 1,5% a 2% aí de perdas na nossa safra. Ah, é? Caramba, esse é um valor expressivo, assim, se você considerar, o valor né? expressivo que se perde no transporte da nossa safra, sim. E dá um exemplo prático do tipo de dificuldade que você enfrenta com relação à logística. Aqui no nosso município, a gente não tem muita dificuldade no escoamento da produção, porque a gente tem cerealistas grandes aqui que escoam, e é perto, né? A gente está perto do Porto de Paranaguá, a gente está perto do Porto de Santos, não tem muitos problemas, tem rodovias boas. Mas algumas pessoas que têm aí propriedades no Mato Grosso, que são colegas, amigos da gente, tem muita dificuldade, às vezes, no escoamento, sim. E a legislação ambiental, ela atrapalha, digamos assim, as soluções que a gente poderia ter para melhorar essa malha de distribuição? Trava. Vamos ser sinceros, ela trava, sim. Trava porque às vezes tem muito problema ambiental, desmatamento, às vezes no lugar, às vezes poderia ter um consenso, desmata aqui, mas planta árvore ali, faz uma troca. Acho que tem que ser um pouco mais maleável, ter uma fiscalização, ter um ajuste, mas ser um pouco mais maleável, entendeu? Ter condições de conversa, de articulação, para também a produção evoluir. Mas trava, sim, um pouco. Mas, assim, se a gente for olhar na prática, a lei ambiental brasileira, os produtores respeitam, e a gente tem aí os biomas preservados, assim, não tem ninguém para dar lição de preservação
do meio ambiente para o Brasil, né? Pelo menos eu não vejo nenhum país do mundo que você tenha um nível de preservação tão alto como o nosso. Então, assim, independente da legislação, há uma consciência do agricultor, não há? Sim, Não é um interesse maior do agricultor em preservar? Hoje o agricultor está consciente, hoje o produtor está reflorestando mananciais de água, hoje o produtor está cuidando, quando ele tem rio na propriedade, ele está cuidando das cabeceiras dos rios, ele está, sim, cuidando, ele está protegendo, sim, aí o meio ambiente, sim. O produtor, há um tempo atrás, não se preocupava muito, mas é a ida até do filho, do sobrinho para a faculdade, universidade, trazendo essas ideias da sustentabilidade, que acho que vai ser um papel muito importante. Até o nosso vice-presidente, o general Mourão, está cuidando disso, principalmente na Amazônia. Eu acho que o produtor está consciente com isso. Aquela ideia de que o produtor quer destruir tudo, cortar árvore, acabar com a fauna, isso acabou bastante, viu? Isso o produtor hoje ele está consciente, porque ele sabe que aquele negócio dele é uma empresa. Ele tem que ter sustentabilidade, ele tem que ter retorno financeiro, ele tem que investir na propriedade para cada vez ela gerar mais recursos. O produtor mudou bastante. O produtor brasileiro mudou uns 200% nessa filosofia aí de pensamento. E o perfil do estudante de agronomia brasileiro? O que você acha da sua experiência aí como coordenador desse bacharelado, como professor, como pesquisador? Qual que é o perfil do pessoal que vai estudar agronomia e hoje, assim, os que estão aí 60% do nosso aluno, ele quer fazer agronomia para ele ser um vendedor de máquinas, ou ele ser um vendedor de adubo, um vendedor de agroquímica. 60% é essa a ideia. Comércio. 60% é comércio. 20% é estar no campo, prestando serviço e extensionismo. 10% é pesquisa. E 10% quer o diploma para voltar para a sua propriedade rural. É mais ou menos o perfil esse hoje. Mas quer dizer que 10% já produzem, então? Já produzem e querem ter o diploma para voltar para casa para produzir. 20% é extensão, é assessoria, 10% é pesquisa e 60% é comércio. E o comércio, então, ele movimenta muito. Então, se a gente considerar o PIB pelo qual o agronegócio é responsável, o dinheiro que se movimenta no comércio de suprimentos, então, é um negócio muito significativo. Por isso, talvez tenha... Muito alto. A gente tem máquinas agrícolas que custam 2 milhões, 2 milhões e meio de reais, uma máquina. Então, movimenta muito no comércio, nas revendas. Tem 1 litro de um agroquímico, às vezes custa 10 mil reais, 15 mil reais. Então, é uma movimentação econômica muito grande. E qual que é, para a gente encerrar, qual que é a sua perspectiva, né? O que você acha que vai ser daqui para frente? Você acha que o agro vai expandir cada vez mais? Porque eu estava vendo o discurso do presidente aí na ONU, ele disse que a gente a gente está usando o quê? 27% do território, né? Quer dizer, tem muito mais espaço para usar. Como é que você vê o futuro do agronegócio? E se a gente já está chegando a quase 40% do PIB, considerando toda a cadeia que o agro mobiliza, qual que é a perspectiva aí que você vê? Não tem nada que pare o agro. Hoje, no meu ponto de vista, não tem nada que pare o agro. Eu acho que por daqui 10, 15, 20, 30 ou 40 anos, vai continuar sendo a nossa locomotiva-chefe aí da nossa economia. Eu acredito que daqui uns 10, 15 anos, chegamos até uns 50, 55% do PIB. Não tem o que pare. Nós somos um país agrícola. Não tem. Não tem, porque a tecnologia vem vindo, a pesquisa vem vindo, o produtor, cada dia que passa, está se evoluindo, está indo atrás de conhecimento, está melhorando as condições. Eu vejo aqui para a cidade da Taquarituba, do lado, há 20 anos atrás, era uma cidade parada, hoje é uma cidade movimentada, o que passa ali de máquinas na estrada, os produtores estão colhendo, caminhões de transporte, silos, não tem o que pare o agronegócio. Porque é o que está movimentando realmente o Brasil. Então, talvez até só que a gente... Não tem o que falar, é o que movimenta. E assim, o agro não parou, a pandemia quis parar o Brasil, mas o agro não parou com a pandemia, foi isso mesmo? O agro não parou um dia. O agro, desde que começou a pandemia, o agro não parou nenhum dia.
É a prova, né? Covid-19, a única coisa que ele não parou foi o agro. O grande inimigo do Covid-19 é o agro. José Guilherme, muito obrigada. Eu espero que você faça carreira política, porque o perfil que você tem, eu acho que o Brasil precisa de brasileiros como você. Né? A gente passou um período aí de pouco patriotismo e o tipo de. A maneira como você, na prática, lida com o que você tem ao seu redor, eu diria que é o retrato do patriotismo que a gente está precisando. Às vezes o brasileiro Sim. acha que ser patriota é cantar o hino. Não. Ser patriota é sabendo que o Brasil é bom e fazer com que ele fique cada vez melhor. Então, Mas isso é verdade. Tem que melhorar cada dia mais. Tem que defender o Brasil. Nós somos brasileiros, é isso aí. Não é só cantar o hino, não. Não é só vestir uma camisa verde aí, verde e amarela, meter uma bandeira nas costas, não. É no dia a dia ali que você é patriota. No dia a dia e honrando a grandeza do Brasil, né? Sim, claro. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.